chegaram lá e viram para o vestuário. Eu não corro. E não, eu também não para lá. Eu também não sabia ter nada. De Viseu, temos a Juventude da SEC de Lisboa, portanto, Comunhão Espírita Cristã de Lisboa, temos a Juventude Espírita do Centro Espírita Perdão e Caridade e temos ainda os jovens do Paião, temos da Comunhão Espírita Cristã em Rio Tinto, Porto e temos ainda de Braga observadores, portanto, da Associação Espírita Luz e Caridade. Uma vez que o programa já vai, ainda não começou, não é? Ainda não começou, vamos então procurar fazer uma oração ligeira, procurar descontrair-nos, tranquilizar-nos, por forma a que os nossos amigos espirituais aqui presentes possam de algum modo ajudar-nos, seja por inspiração, seja pelo que seja. Vamos então todos procurar cerrar os olhos para que nenhum estímulo visual mais forte nos distraia e vamos então visualizar Jesus diante de nós, luminoso, sorrindo-nos, e vamos falar-lhe como o amigo que ele é, dizendo-lhe assim: Mestre, divino amigo, aqui estamos, Senhor, no desejo de aprender. Perdoa-nos as dificuldades, as imperfeições que ainda lançam desordem no teu serviço. Entretanto, ajuda a que o melhor de nós mesmos aflua à superfície das nossas personalidades e nós possamos, assim, ser melhores uns para os outros desde agora. Faze, Mestre, com que os bons espíritos nos inspirem, que eles possam segurar-nos aqui num ambiente de paz, de tranquilidade, de muito amor. Mestre, nós ainda somos jovens, ajuda-nos assim a assumir esta responsabilidade do conhecimento espírita, assim que a tua paz possa ficar connosco e nós saibamos estar com ela. Assim seja. Do saudoso professor José Coelho Pires, o maior conhecedor encarnado de Espiritismo, segundo palavras do próprio Chico Xavier, portanto, a obra, portanto, do professor Herculano Pires, neste momento, ele, portanto, desencarnou em 79, em março de 70. Indica no capítulo 3º do livro dos Médiuns como uma obra indispensável para o estudo da doutrina espírita. Isto é uma observação de Herculano Pires. Em janeiro de 1890, portanto, 22 anos, não é 22, é 21 anos, portanto, o trabalho está com 22, portanto, é 21 anos, após o seu desencarne, são publicadas as suas obras póstumas num volume. Neles estão contidos trabalhos que reputamos de muito importantes, como sejam vários ensaios, em que os problemas sociais, económicos, políticos, religiosos e culturais da humanidade são expostos numa síntese preciosa, resultando numa análise objetiva da também a observação do Herculano Pires. E só através deste volume, conjuntamente com a revista espírita, poderemos conhecer bem a gênese do espiritismo, da codificação espírita particularmente. Kardec ainda publicou vários outros trabalhos de dor, Joana d'Arc Médium, O Grande Enigma, e uma obra que ainda não está traduzida, Le Génie Celtique e Le Monde Invisible. Para se compreender plenamente o seu pensamento e obra, será necessário ler-se a sua biografia feita pelo poeta Gaston Luce, obra traduzida em português em Vida e Obra de Leon Denis, editada pela Edição de São Paulo. Gabriel Delana, 1857 a 1926. Portanto, nós estamos a falar dos clássicos do Espiritismo. Engenheiro francês, filho de Alexandre Delana, que foi amigo íntimo de Kardec, é considerado... O autor desta nova obra julgou dever seguir um outro caminho. Em vez de proceder por gradação, quis atingir o fim de um salto, refere-se a Agostinho. Assim,
tratou certas questões que não tínhamos julgado oportuno abordar ainda e das quais, por consequência, lhe deixamos a responsabilidade, como aos espíritos que as comentaram. Consequentemente, com o nosso princípio, que consiste em regular a nossa marcha pelo desenvolvimento da opinião, até nova ordem não daremos às suas teorias nem aprovação nem desaprovação, deixando ao tempo que o trabalho de ascensionar ou as contraditar. A seguir, Kardec expõe seu pensamento sobre essas questões, que são, aliás, pouquíssimas em relação ao vulto de toda a obra. Relativamente a tudo mais, faz crítica construtiva e encomiatória, indo até ao ponto de sugerir certas coisas para que a obra melhor impressionasse o público, como bem se pode ler no seguinte que ele escreveu após suas observações restritivas. Estas observações, subordinadas à sanção do futuro, não diminuem em nada a importância da obra, que, ao lado de coisas duvidosas em nosso ponto de vista, encerra outras incontestavelmente boas e verdadeiras e será consultada com fruto pelos espíritas sérios. Se o fundo de um livro é o principal, a forma não se deve desdenhar e contribui também para o sucesso. Achamos que certas partes são desenvolvidas muito longamente sem proveito para a clareza. Para nós, se limitantes ao estritamente necessário, se tivesse podido reduzir a obra a 2, ou mesmo a um só volume, ela teria ganho em popularidade. Ora, como se pode considerar não espírita uma obra a cujo respeito Kardec faz tão importante e honesta análise crítica, em que o excelso missionário declara ser ela proveniente dos espíritos e ter o mérito de não se encontrar em ponto algum em discrepância com o ensino do livro dos espíritos e o livro dos médiuns, tendo apenas ele, Kardec, o ponto de vista pessoal de que é duvidosa a aplicação desses princípios à interpretação de certos factos que servem ao aparecimento visível de Jesus na Terra, ponto de vista que em nada desmerece o valor. Eu tenho uma fotocópia ali, direito do livro desse mesmo livro, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que fosse ler este bocado, e todos sabemos quem realmente é Humberto de Campos. Foi assim que Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade real. Segundo os planos do trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a publicação de uma pleia de auxiliares da sua obra, designados particularmente para produzi-lo nas individualidades. Através, portanto, do erro do pecado, é que é obrigado a reencarnar. E quando vai reencarnar no inferno. Como diz aqui, quem lê bem, portanto, quem lê os obras do sangue, só lê o primeiro volume. Portanto, eu já nem vou falar no corpo político de Jesus. É categórica e é objetiva. Portanto, nós somos espíritos que já atingimos uma evolução muito grande, que nos oferecemos e que depois somos projetados violentamente de um corpo na Terra, de um governo, que eu digo aqui, que talvez carnudos. É um absurdo. Portanto, a maioria das pessoas não ligam, portanto, e nós vemos dois operativos, ou os jovens a contestarem, portanto, a obra de Agostinho. Vemos por todo lado a contestar. Portanto, o único que vem defender Agostinho é a Federação Espírita Portuguesa Brasileira. E tem grandes meios escritos, tem o Reformador. Nós, portanto, não queremos criticar a Federação Espírita Brasileira. Queremos criticar apenas neste ponto. Porque é muito válida a obra da Federação Espírita Portuguesa Brasileira, da divulgação do livro espírita. Mas neste ponto nós não podemos concordar como não concordam a maioria dos espíritas brasileiros e das próprias federadas brasileiras. Não concordam conosco. Eu penso, só mais uma coisa, eu penso que, sendo assim, estamos realmente a não acreditar em Humberto de Campos. Porque ele, nessa obra, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, não faz referência a Agostinho como realmente o seguidor de Kardec, ajudando realmente no trabalho da fé. E eu como não tive tempo para ler toda esta coisa que tem, há aqui uma referência a Kardec como espírito, que diz assim, ainda sobre este assunto, até mesmo de que se desencobriu integralmente, mas declarando reconhecer na espiritualidade a veracidade das informações dadas a Agostinho, que em reduzido número e quando encarnado, tinha considerado pessoalmente passíveis de dúvida. Não, e outra coisa importante, nós temos mesmo que encerrar, porque já vamos muito longo, depois uma próxima oportunidade nós devemos dizer. E outra coisa que só queria dizer antes de coisa, portanto, o agostanguismo não foi confirmado pela universalidade dos espíritos. É esse ponto que é bastante polémico, portanto, Humberto de Campos é o único espírito, portanto, que diz apenas essa referência e mais nenhum. Nunca mais nenhum espírito, portanto, confirmou a obra do Agostinho. Vou procurar ser breve, só queria
rebater ali uma ideia do nosso amigo. Quis talvez alertar para o facto das mistificações, de muitas pessoas dizerem que recebem o Espírito A, B e C, quando isso não é correto. Nós sabemos bem disso. Sobre o Rostão, o que é que há a dizer sobre ele? Se nós não sabemos Kardec ainda, vamos estudar Kardec primeiro e vamos deixar o Rostão para o terceiro encontro da juventude. Eu acho que obrigado. Simplesmente não mantemos primeiro a nada, não é ser jovens conhecermos. Mesmo no Brasil, como dizia a bocado a Isabel, esta questão está insolúvel sob certo aspecto. Em todo o caso, há referências claras que o Carlos anotou algumas, quer dizer, eu vou aproveitar numa situação e tenho a minha paixãozinha também. E portanto, há aqui referências que ele faz, inclusive é onde cito uma que até nem é das mais vezes. 4. Objetivos de uma reunião de juventude. A. Interessar o jovem pela doutrina espírita, demonstrando com clareza a amplitude das perspectivas existenciais espíritas, compreendendo-se que a felicidade não é uma utopia. Isto consegue-se através do estudo em grupo bem conduzido. Chamar-se a atenção para o estudo cotidiano, capaz de absorver a influência dos conceitos espíritas, que nos ensinam, sobretudo, a realizar as tarefas mais singelas com detalhado amor. Teremos assim a seguinte expressão: estudo mais trabalho igual à assimilação. 5. Aspectos organizativos. Relativamente a este item, começaremos por referir os métodos práticos de estudo. Visto uma reunião de juventude objetivar o estudo, é de extrema importância que ele seja feito não através de longas exposições, haveria menor assimilação, mas antes pelo recurso a uma coisa. Para variar, outra forma bastante interessante de estudo é a dinâmica de grupos. Agrupam-se em pequenos grupos que, após a exposição do tema, respondem cada qual às questões que o expositor do dia propôs, cujas respostas cobrirão o resumo do assunto focado. Poderá seguir-se diálogo sobre as conclusões de uns e de outros. Este sistema parece-me funcionar melhor em assembleias mais numerosas, em caráter excepcional, evidenciando a vantagem de criar uma participação mais global. A avaliação, no final da reunião, é uma posição de autocrítica, muito conveniente. Se verificou que uma reunião não foi satisfatória, analise em conjunto o porquê. Assim, localizadas as causas, poderemos equilibrar os ingredientes, combinando uma melhor receita de estudo em grupo. Poderemos agora alinhar um exemplo de avaliação. Nos últimos minutos das reuniões de juventude, um somente sugeriu, afirmando que ela poderia ter sido muito melhor. Cada um de nós uma crescente capacidade de autocondução, ensejando-nos na prática uma condição de responsabilidade consciente e sadia. O líder, numa situação de facto, abafa o espaço de desenvolvimento que pertence aos outros jovens participantes, que o devem usar a todo o tempo, com a mesma desenvoltura, assente na igualdade de posições entre todos. Que haja assim, naturalmente, os elementos jovens que, por maior dedicação, se distingam no ambiente, mas que tenham por preocupação essencial demonstrar cotidianamente que o grupo dirige-se em decisões plenamente participadas, assumidas por todos, criando incessantemente a integração da vontade de todos e a participação na persecução dos seus interesses mais puros. De outro modo, o grupo de juventude espírita cairá em acentuada decadência, como líder e outro satélite da sua influência num horizonte de desaparecimento real. Eu acho importante até a intervenção do nosso amigo, disse que eu não posso. Agora, só um apelo à juventude. É que nós, todos, deveríamos compenetrar mais seriamente as nossas responsabilidades como espíritas. E, desse modo, aprofundarmos mais na doutrina espírita, para podermos assumir os cargos mais tarde
daqueles que hoje somos considerados líderes. É só esta ressalva para fazer. Porque não há líderes, efetivamente. Há aqueles que sabem mais do que nós e que nos podem orientar. Também relativa à nossa pouca idade nesta existência terrena, não é? Nós sabemos que somos espíritos, por princípio, velhíssimos, com uma evolução dentro da escala que não é-nos impossível avaliar, mas se por acaso agora nos encontramos, vamos lá, na chamada ala jovem, vamos lá, também futuramente seremos mais velhos e gostaríamos também em vez de estarmos separados por escalões etários, pudéssemos ser um todo, como assim, a irmandade fraternal, do qual todos nós temos, vamos lá, por consanguinidade, Deus. É importante, e eu penso que sim, que estejam gente de mais idade para impulsionar, para educar, como foi dito, porque o jovem por si só também tem realmente um grande dinamismo que é preciso ser orientado. E quando há bocado eu frisei o aspecto de o jovem não ser apenas mais um, é precisamente esse também mais idoso poder aplicar essa energia jovem em projetos que possam ser de grande impacto para a doutrina em si. Quer dizer, não é também realçar divisões, porque não é o caso, nem nada que se pareça, é sim procurar unir os diversos pontos de vista consoante os escalões etários, porque afinal também muitas cabeças a pensar pensam melhor do que uma só, não é? Esse ditado. E acho que hoje um dos assuntos, portanto, as reuniões certamente se vão basear em discutir esses problemas à luz da doutrina espírita. Por isso, os adultos têm que ouvir coisas que não nos interessam nada, possivelmente, ou os jovens têm que ouvir coisas que não são propriamente, talvez também não lhes interesse muito. Claro que se os jovens, nenhum deles tiver conhecimento da doutrina, tem que haver um coordenador que é adulto, mas é o coordenador e mais ninguém. E acho que, não sei, portanto, se era isso que tu querias dizer. Porque não é dizer, não há, só podem haver jovens, tem que haver coordenador, se mais ninguém, se os jovens não têm conhecimento da doutrina, tem que haver alguém com conhecimento da doutrina para quer dizer, pelo menos para transmitir, não sei se está o termo está correto. Portanto, eu preferia que este tema fosse encerrado. Se não há mais ninguém a querer alficar sobre ele. Está bom? A primeira parte dos nossos trabalhos. Para isso vamos pedir que cerremos os nossos olhos. Possamos mentalizar Jesus e pedindo-lhe auxílio para que continue derramando sua luz sobre todos nós, nos proteja, nos ampare e nos indique o caminho a seguir. Que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê vontade para prosseguirmos na nossa escalada espiritual. E assim, agradecendo toda a proteção, encerramos a primeira parte dos nossos trabalhos. Agradecemos que todos os jovens venham para a frente. Por favor, quanto mais à frente possível, melhor. Agradecemos que todos os jovens se sentassem à frente. Jovens e adultos. É que é precisamente a Associação Cultural do Espiritualismo. Bem, a gente iremos iniciar os nossos trabalhos com o tema
conflitos de gerações de Viseu. Portanto, eu suponho que eles iriam iniciar com uma canção, mas pelos vistos não vejo viola. Temas que reputamos da máxima importância para a juventude, como são o conflito de gerações, o alcoolismo, tabagismo, droga e prostituição. À luz do espiritismo, temas que selecionamos de entre aqueles que nosso grupo, orientado pelos responsáveis da nossa associação, vimos debatendo em nossas reuniões. Esperamos que seja proveitoso o nosso contributo e, posto isto, vamos ao conflito de gerações. Considerações prévias. Somos um grupo de jovens beirões, melhor, um jovem grupo de jovens. Integrados na Associação Cultural Espiritualista de Viseu, vimos reunindo semanalmente para analisar e debater problemas que mais de perto nos tocam, tentando simultaneamente encará-los e, se possível, minorá-los à luz do Espiritismo. Os temas sociais a abordar fluem naturalmente. São tantos e tão vastos os problemas com que nós, jovens, nos debatemos, quer considerados a curto, quer a médio prazo, que qualquer sugestão lançada é oportunamente considerada. Detectá-los é fácil, analisá-los sem grandes conclusões. Podemos finalmente alinhar as seguintes conclusões. A. O conflito de gerações resulta profundamente frequente nos tempos que correm pela impreparação dos pais para conduzir os filhos ou dos adultos para os jovens, em especial quando estes entram na idade da mudança. B. A falta de capacidade de diálogo é notória por falta de compreensão dos problemas intrínsecos da vida. C. Há uma certa ignorância sobre a evolução fisiológica do homem e sobre a dinâmica reencarnacionista que vai permitir o transporte no inconsciente de problemas que se avivam na mudança de idade. D. Não há relacionamento de amizade entre pais e filhos, o que permite que os problemas de jovens sejam resolvidos pelos pais na qualidade de amigos, levando ao desabafo fora de lar. É completamente desconhecido da juventude a mobilidade, porta aberta para o agravamento das situações de conflito de gerações. O conflito de gerações é, em grande medida, responsável pelos equilíbrios de comportamento social que se verificam na idade jovem e é hoje que a juventude espírita se prepara para ativamente atuar na transformação da mentalidade social, colaborando na aproximação das diversas gerações pelo esclarecimento racional e lógico do problema do ser, do destino e da dor. Eu falei no tema o conflito de gerações, que é um tema importante, porque foi muito bem exposto. E não sei se alguém tem alguma observação a fazer sobre ele. O facto é que ele tem sido inevitável, assim dá mais correto. Eu não chamaria conflito. Mas é conflito. Conflito subentende-se que é uma confrontação. E é confrontação. Chamar-lhe, portanto, encontro. Encontro seria, sim, encontro de gerações. O conflito, o termo não está aí muito bem adequado. Mas é o termo, portanto, é usado a nível geral e traduz uma ideia que é um problema que as pessoas pensam por aí fora, não só no meio espírita. Isso não é isso leva ao entendimento que as pessoas estão em conflito, portanto, estão em confrontação constante. Mas não é esse o caso. As pessoas ainda estão constantemente em conflitos. Lá fora. Em ajustamento. Agora, a doutrina espírita pode nos ajudar nisso, não é? Mas está muito fácil. Em ajustamento, meu amigo. Agora, ele tem sido inevitável, mas é superável.
jovens da nossa associação vimos debatendo em nossas reuniões. Portanto, acho que está aqui a explicação. Eu vou então começar com o nosso trabalho, de parte então masculina. Problemas sociais ao mundo espiritismo. Vai ter, portanto, um preâmbulo, depois de seguida uma abordagem do tema sobre alcoolismo, tabagismo, droga e prostituição. Depois vai ter uma abordagem espiritual e de seguida as conclusões. Preâmbulo. É comum dizer-se que a juventude é pervertida e irreverente, porque nos parece que os problemas são de todos os tempos e de todas as gerações, sendo que no presente, por virtude da exploração demográfica e tecnológica, se tornam mais conhecidos. Temos a percepção que os problemas sociais que nos propomos abordar, ainda que não exaustivamente, apoquentam todas as faixas etárias da população, em todas as latitudes, mas quando a transição da adolescência para a idade adulta, onde é mais latente o chamado conflito de gerações, é a fase que mais nos interessa. A nós jovens espíritas, voltados para a tentativa de transformação de mentalidades da sociedade jovem, muito distanciada da realidade da vida, propomos-nos abordar esta questão à luz. O uso do tabaco é uma prática que começa por ter as suas causas na necessidade ou confirmação dos jovens, chegando mesmo, lamentavelmente, a instalar-se no meio daquelas crianças que muito cedo se viram lançadas na maleta das necessidades afetivas. Tudo começa apenas com o vestuário ou configuração do próprio corpo, como na mulher adulta. Parece que o jovem se sente homem pelo facto de usar o cigarro, distintamente entre os dedos, expelindo uma larga fumaça. É uma autoafirmação através da limitação dos adultos. Depois é todo um contexto de palavras poucas que esquecem os verdadeiros efeitos da limitação tão grave tentada à saúde física e mental. O fumo é um potente tóxico que atua fundamentalmente ao nível dos aparelhos digestivos e respiratórios. Do organismo. Apesar de todos os quilómetros que se utilizam, acabam por ser ingeridos fumo. A parte fundamental da educação espírita é a perspectiva maravilhosa e longa que nos dá do universo, portanto, e da vida. Mostra, portanto, que não é só a Terra habitada, que existe uma pluralidade de mundos, em vários graus evolutivos, e mostra, portanto, que nós temos sempre as oportunidades todas para progredirmos. E, portanto, nós, a partir daí, temos a resignação, temos a paciência para sabemos suportar as vicissitudes, as dificuldades, às vezes bastante dolorosas, que nós temos da vida. E depois, o Espírito de Verdade nos diz que nós temos de nos instruir. E, portanto, nós sabemos que a maioria da juventude e dos espíritas adultos não conhecem a doutrina espírita. E eu senti uma grande necessidade, portanto, de mostrar a necessidade fundamental de nós nos instruirmos, de conhecermos a cultura espírita, não para dogmatizarmos, mas, portanto, aquele trabalho que eu fiz foi baseado, portanto, numa experiência que eu tive. E pelo aquilo que vejo, que é uma necessidade muito grande de nós, portanto, nos instruirmos, nos libertarmos de muita coisa que está errada. É nesse aspecto. Tudo isto nos envolve num manto já gasto pelas passadas da vida. E lutamos por uma melhoria, muitas vezes na olhada meios, atropelando a tudo e todos. Na posse de bens materiais humilhamos e fazemos sentir o peso do nosso poder. Queremos viver, gozar o nosso belo prazer, buscando, enfim, a felicidade. Mas obtemos simplesmente prazeres momentanos. Posto isto à guisa de introito, acrescentaremos somente que a felicidade, tal e qual a compreendemos e vemos, é realmente uma utopia, porque ela se lança em perseguição as gerações, sem jamais alcançarem. Na provas e expiações, é bom admitir que existem, além, moradas mais favorecida, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro do corpo material, desfruta a sua plenitude, as alegrias inerentes à vida humana. Se todo o espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. No estado de civilização, o homem pondera a sua felicidade, analisa e por isso é mais afetado por ela. Pode também analisar e buscar os seus meios de consolação. O espiritismo dá-lhe a certeza do futuro. À luz da doutrina espírita, pode-se encontrar a felicidade. A doutrina espírita, entendo por ela a doutrina que vem da codificação kardeciana e dos seus complementos, é essa doutrina com outras, como a parapsicologia,
e outras doutrinas que não têm nada de espíritas. É por isso que eu apresento esse trabalho, porque me choca o facto de acontecerem esses problemas, essas questões de confusões, etc. E também procuro as causas, porque muitos espíritas, com a sua, digamos, a sua doutrina, vão enveredando por outros caminhos, apesar de já conhecerem a codificação. As doutrinas filosóficas e ou religiosas representam degraus percorridos pela humanidade a fim de alcançar a perfeição, o ideal do belo, da justiça e do amor. Este é o meu trabalho de religião. E na nossa doutrina, no Espiritismo, essa diferença é marcante. Ali em qualquer lado, e segundo me lembro, que existem dois conceitos, que é as religiões tradicionais, que são estáticas, isto é... Temos nós um problema. O saladarismo impediu. As pessoas tiveram de fechar os centros, não sei o que mais, remeteram-se a grupos familiares e a mediunidade estava lá, como o túnel das 1000 maravilhas, que enfim eram mais ilusões que maravilhas. E então, diante dessa ignorância, por causa do impedimento que existia de ter-se acesso ao estudo e a essa literatura, estamos hoje, enfim, como que dependentes, um bocado, e essa dependência não é assim tão má, da experiência do movimento espírita brasileiro. Entretanto, lá também existiam as suas ditaduras. E a repressão lá não existiu como cá, nem nada que se parecesse, senão o movimento espírita brasileiro não estava como está hoje, tão desenvolvido e tão divulgado. Enfim, lá as ditaduras, como é que eles resolveram esse problema? Se a doutrina espírita fosse considerada religião, os centros continuavam abertos, continuava tudo em movimento. Agora, se fosse considerado ideologia ou doutrina, cuidado, aí eles poderiam fechar os centros e tudo bem. Então lá está a luta de Eclan Pires e tantos outros, não é? Em afirmar que a doutrina espírita é religião, dando-lhe o significado espírita, enfim, que não desvirtua de facto o conceito de espiritismo. Entretanto, parece-nos, localizando o problema noutra perspectiva, agora cada um é que julga por si mesmo e apreciará por si mesmo, o assunto é este. Kardec, de facto, talvez na Gênese, e creio que na revista Espírita, não posso precisar neste momento exatamente aonde, ele fala às vezes que o Espiritismo é uma religião. Entretanto, pouco antes de desencarnar, no seu discurso de 1º de novembro de 1868, ele diz o seguinte, afirmações como estas: declaramos que o Espiritismo não é uma religião. E, entretanto, diz também, nesse mesmo discurso, não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. Na opinião geral, a palavra religião é inseparável de culto. Já estão as liturgias. Desperta exclusivamente uma ideia de forma, formalidade exterior, que o Espiritismo não tem e rejeita. São só alguns apunhados disso. Entretanto, no mesmo discurso diz o seguinte, que não é contradição. A palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acessão nata e verdadeira, é um laço, foi o que disse há bocado, o nosso amigo Esteiro, é um laço que, é um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios, de crenças. Até aqui tudo bem. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, um laço essencialmente moral que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações e não somente o facto de compromissos materiais que se rompem à vontade ou de realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Não é? No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. Filosófico. E nós nos glorificamos por isto, porque é uma doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre simples convenção, rituais, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Cá está o caráter científico do Espiritismo. São alguns extratos, não vamos ler mais tornarias maçudos. Entretanto, o problema é este. Dizem os antropólogos atuais que a transição das culturas humanas nas sociedades, desde as mais primitivas,
faz-se nestes 3 itens gerais. Magia, provoca a religião, numa fase mais adiantada, e surgirá agora o espiritismo, numa fase que temos de identificar diferente e que não pode ser confundida com essa das religiões. Porque religião, uma pessoa fala aí na rua, também se podia fazer um inquérito sobre isso, que era útil, muito útil. Que fala-se em religião, as pessoas pensam em sacerdotes, não é? Hierarquias, que não existem no espiritismo, nada que se pareça, em fórmulas exteriores, não é? Fala-se, enfim, em todos esses atributos que não são puros, não são mesmo loucos, que Kardec sempre rejeitou em várias partes da codificação. Daí que nós tínhamos de ser prudentes. Ou nós dizemos que, como Emmanuel e Herculano Pires, que é uma religião em espírito e verdade, e logo damos a definição desse conceito necessariamente terá de ser o espírita, não é? Para tirar teias das cabeças das pessoas, associações que façam da palavra, ou então não dizemos que é uma religião, que me parece menos trabalhoso e mais rápido, digamos assim, diz que é uma doutrina filosófica de consequências morais, não é? Ética, digamos que a ética é a ciência do bem. Portanto, só para acabar então esta exposição, parece-nos que as coisas devem ser entendidas assim. As coisas são mesmo assim. A magia provocou a religião. Estamos numa fase de cultura mais avançada, surge o espiritismo. Não foi por acaso, foram vários milénios em que as religiões estiveram aí. A magia também esteve vários milénios aqui na cultura humana. Surge o espiritismo, nós vamos metê-lo para trás, quando ele é para a frente. Quem sabe? Cada um fica na sua. Agora, os maiores inimigos do espiritismo não são os católicos, nem os ateus, que acaso são sinceros, nem, enfim, outras pessoas, são os próprios espíritas, na medida em que ignoram o que é o espiritismo. Não é fácil conhecer a dimensão realmente rigorosa, ou o perfil rigoroso do espiritismo. Está claramente enunciado na codificação.